detecção de exoplanetas e a sua pesquisa. Então, os exoplanetas são aqueles que estão fora do nosso sistema solar. A pesquisa, o histórico é bastante interessante sobre os exoplanetas. Há milhares já confirmados e eles são de todo o tipo. Veremos as várias classificações. Mas antes disso, é interessante que você veja esse site, Enciclopédia de Exoplanetas. Já tem 4.680 planetas catalogados até 12 de fevereiro de 2021. O site é esse é o link. Então, ele possui 1.085 páginas, não artigos, páginas de artigos. Cada página com 15, 20 artigos, então são milhares de artigos, muitos deles você pode baixar em PDF. Sobre ainda esse assunto, eu recomendo esses dois livros. Esse tem 3.441 páginas, praticamente esgota o assunto. Esses são os editores, mas a colaboração é de dezenas de cientistas da área, e esse tem 475 páginas. Os dois são livros excelentes, falam sobre tanto a pesquisa, a detecção e a pesquisa feita em exoplanetas. Então ali você vai encontrar tudo sobre o assunto. A classificação dos exoplanetas. Então você tem os tipos, que variam conforme o tamanho, a composição e a temperatura. Então os gigantes gasosos, já foram descobertos em 1362, são do tamanho de Júpiter ou maiores. Um exemplo é 51 Pégase b. Geralmente essa letra minúscula se refere ao planeta, sem a letra minúscula seria a estrela hospedeira desse planeta. Está a uma distância, então, de 50 anos-luz da Terra. Júpiter quente é uma classificação para planetas desse tamanho, gigantes gasosos, que estão próximos da sua estrela hospedeira. Assim, a temperatura desses planetas chega a milhares de graus. Aqui alguns exemplos de gigantes gasosos. Essa é uma criação artística, é claro. E outra classificação são os planetas netunianos, já foram descobertos em 1479, e eles são semelhantes em tamanho a Netuno. E tem atmosferas externas de hidrogênio e hélio e núcleos rochosos. Um exemplo é o Kepler 1655b, que está a uma distância de 700 anos-luz. Ainda, os planetas terrestres, já foram descobertos 163, são do tamanho da Terra ou menores, compostos de rocha, silicato, água ou carbono. Um exemplo é o Trappist 1e, está a distância de 40 anos-luz da Terra. Ainda, superterras, 1342 descobertos, são planetas tipicamente terrestres que podem ou não ter atmosfera. Eles são mais massivos do que a Terra e menos massivos. Estão entre Netuno, menos massivos que Netuno. Estão entre a Terra e Netuno. O exemplo, estrela de Barnard B, distância de 6 anos-luz da Terra. Os métodos de detecção. Então vou falar dos principais métodos de detecção, existem outros, astrometria, usando pulsares também, tem vários outros métodos, vou falar apenas de alguns. Então esse primeiro método de detecção, da imagem direta, 51 planetas já descobertos com o uso de coronógrafo. Então o coronógrafo é o seguinte, você vai colocar um anteparo na estrela. Aqui tem um exemplo com o nosso Sol. Então, com esse anteparo, você vê apenas aqui a ejeção de massa coronal. Uma outra imagem. Sobre a imagem seguinte, essa é a parte técnica da imagem seguinte, como ela foi feita com sobreposição de duas imagens, mas são imagens, não são criações artísticas. São imagens tiradas por telescópios. E aqui você tem a ejeção de massa coronal, esse seria o coronógrafo, e aqui foi sobreposta a imagem do Sol, tirada de um outro telescópio, para a observação do tamanho da massa ejetada e da própria estrela do nosso Sol. Então esse método de detecção direta, ele usa um anteparo para diminuir assim a luz vinda da estrela e dessa forma ficar mais evidente a luz que é refletida pelo exoplaneta. Basicamente, o método é este. Então você tem uma luz muito forte vinda da estrela, ela é coberta e assim fica só a luz do exoplaneta. Essa é então a primeira forma de detecção. A segunda forma, um segundo método. Antes aqui,
uma imagem feita pelo ALMA no Atacama, que mostra o disco de detritos de Fomalhaut. Fomalhaut quer dizer em árabe boca do peixe. Então essa estrela está na constelação de Peixes e uma das primeiras pesquisas sobre exoplanetas foi feita ali. Achava-se, ele foi dado o nome de Fomalhaut B, inclusive achava-se que ali haveria um exoplaneta. Essas imagens tiradas pelo Hubble mostrariam então o deslocamento ao longo dos anos desse exoplaneta. Numa pesquisa posterior, mais avançada, percebeu-se em 2020 que Fomalhaut B na verdade não é um exoplaneta. Ele é um disco de poeira em expansão resultante de uma colisão anterior. Aqui você tem o artigo a respeito desse assunto e o site no qual ele se encontra. Um outro exemplo de imagem direta é este aqui. De novo, coloca-se então um coronógrafo, ele vai diminuir a intensidade, vai tirar ali a luz da estrela e vão sobrar os planetas ao redor dela para serem observados. Essa imagem é da estrela HR 8799 usando um coronógrafo de vórtex no telescópio Halley. O telescópio Halley é aquele do Monte Palomar. Ele tem 5 metros o diâmetro do espelho. Um segundo método de detecção, então, o de velocidade radial, funciona da seguinte maneira: você tem as ondas eletromagnéticas emitidas por um corpo qualquer, seja som, seja luz. Então, quando esse corpo se aproxima de você, as ondas se comprimem. Quando ele se afasta de você, as ondas se distendem. E então, funciona tanto para o som quanto para a luz. Isso a gente vê o tempo todo. Por exemplo, no som, quando um carro buzinando se aproxima de você, então as ondas se comprimem, o som fica mais agudo, e quando ele se afasta de você, as ondas se distendem e fica mais grave. No caso do espectro visível, da luz visível, você tem quando o objeto se aproxima de você, a luz tende ao azul, e quando ele se afasta de você, a luz tende ao vermelho. Então, chamado de efeito Doppler, um assunto bastante interessante para mostrar inclusive a expansão do universo. Posso falar desse assunto num vídeo futuro. Como é usado esse método de detecção, então, para exoplanetas? Você tem a estrela e o seu planeta girando em torno de um centro de massa comum. Então o centro de massa do sistema não é exatamente no centro da estrela. Por exemplo, no nosso sistema solar, no centro de massa ele fica ali próximo até a superfície do Sol, não exatamente em seu centro. Há variações, inclusive, desse centro de massa. Mas o sistema orbita em torno do centro de massa. E é justamente essa oscilação da estrela que permite, essa dança da estrela que permite que perceba-se que existe um planeta ali. Então, quando a estrela se aproxima de nós, nessa oscilação, o espectro tende ao azul, e quando ela se afasta de nós, o espectro tende ao vermelho. Então, basicamente, o método consiste nesse tipo de observação. Aqui você tem uma animação a respeito. Então, a estrela e o planeta em torno de um centro de massa, quando ela se afasta de nós, tende ao vermelho, e quando ela se aproxima do observador, tende ao azul. Você tem um outro método de lentes gravitacionais. Então, lentes gravitacionais se baseiam na teoria da relatividade de Albert Einstein, que trata a gravidade como uma deformação do espaço-tempo. Quanto mais massivo for um corpo, mais ele deforma. Quanto mais massivo e mais denso, inclusive, mais ele deforma o espaço-tempo. Isso até romper o espaço-tempo, o caso de um buraco negro, também um assunto bastante interessante. Mas como é usado isso na detecção de exoplanetas? Então, veja aqui, nessa animação você tem como um telescópio veria uma lente gravitacional. Dá uma deformação na luz vinda do objeto por conta de um outro objeto muito mais massivo que estiver à frente. Isso é a lente gravitacional. No caso dos exoplanetas, antes disso aqui um exemplo. Essa não é uma criação artística, é uma imagem
tirada pelo telescópio Hubble, desse aglomerado de galáxias. Observe que há arcos aqui em volta desse aglomerado de galáxias, porque a massa de todo esse aglomerado deformou a luz que veio de uma galáxia atrás desse aglomerado. Então a luz foi deformada, aqui um detalhe. Então veja que essa imagem, há cópias dela por todos os arcos aqui. Há esse efeito causado pela lente gravitacional. Então, é claro que a imagem está deformada da galáxia que está atrás, mas vê-se essa luz por conta justamente da deformação do espaço-tempo. Você tem, então, na animação seguinte, nós vamos ver como isso funciona para a detecção de exoplanetas. Veja que você tem aqui uma estrela, a luz vinda da estrela, aqui embaixo a Terra. Então funcionaria mais ou menos, veja que aqui passa o sistema com o planeta, a estrela e o seu planeta, e quando há a deformação da luz vinda de uma outra estrela que está atrás, quando houver essa deformação, você tem uma diferença de brilho. Como, por exemplo, quando você focaliza, você coloca uma lupa no Sol e você vai provocar ali um foco de luz. É mais ou menos isso que faz a deformação do espaço-tempo da luz vinda da estrela em relação ao nosso planeta. Há como se fosse um foco dessa luz na nossa direção, aumentando a intensidade. Então veja aqui no gráfico, a luz pelo tempo. Exatamente no momento em que concentra a luz da estrela por conta da lente gravitacional no nosso planeta, há um aumento da luz da estrela. Então isso seria também uma maneira de detectar exoplanetas. Foram poucos detectados dessa forma, 106 planetas até agora. Mas também um método muito interessante de detecção. Trânsito é o principal, acho que o principal método de detecção. Já foram descobertos 3.306 planetas assim. Quando um planeta passa na frente de uma estrela, a luz dessa estrela vai diminuir, porque o planeta funciona como um anteparo ali para a luz. Então você não tem a luz total dessa estrela. Há uma diminuição do seu brilho, por conta justamente da passagem do planeta. Então veja aqui nessa animação como isso aconteceria. Você tem então um planeta, um exoplaneta orbitando sua estrela. Ao passar pela frente da estrela, a luz dela diminui. Acompanha aqui no gráfico como conforme o planeta passa, a luz vinda da estrela diminui, justamente porque ele faz esse obstáculo. Então aqui é um exemplo para um único planeta, mas você pode ter, inclusive para vários planetas, esse mesmo tipo de detecção. É claro que conforme o tempo de trânsito, conforme a quantidade de luz da estrela que é obliterada, você tem as características dos planetas que passam na frente dela. Então, com isso, você pode fazer muitas pesquisas. O método de trânsito, ele não é usado apenas para a detecção, mas também para a pesquisa da composição química da atmosfera de exoplanetas. Aqui ainda esse mesmo método, mas agora com mais de um planeta para se perceber a diferença. Então, um planeta menor vai ter esse tipo de gráfico, e um planeta maior ele vai ocultar mais da estrela, então o brilho dela diminuirá mais ainda, e você terá essa outra curva aqui mais baixa. Isso também pode ser usado para o sistema planetário. Então, com muitos planetas, é claro que você vai ter gráficos mais complexos, e ali esse gráfico tem que ser dividido em suas partes para caracterizar cada um dos planetas. Então veja, passando o planeta maior aqui, fazendo esse gráfico, depois vão passar dois planetas, vai haver o trânsito de dois planetas, fazendo um gráfico mais complexo. É claro que esses gráficos são muito mais complexos que isso, aqui é apenas uma maneira mais didática de mostrar o assunto. A espectroscopia, então. Como é feito o estudo de exoplanetas? Como
se sabe a composição de suas atmosferas, por exemplo. Há vários métodos de espectroscopia, o de transmissão, refletância e emissão térmica. Então, transmissão, o planeta parte da luz da estrela vai passar por esse planeta. Então, uma parte é absorvida, uma parte ela vai ser refletida. E por essas características do espectro de luz que vem do planeta, passando pelo planeta da luz da estrela, é que é detectada, então, é que é estudada a composição química, as características desse planeta. Você tem aqui um exemplo de como se facilitaria esse estudo, porque a luz do próprio planeta, que é refletida, a luz bate no planeta vinda da estrela e é refletida para nós. Então essa luz é muito fraca. Para fazer o estudo, então, você tem um espectro da estrela e do planeta. Quando o planeta estiver atrás da estrela, você consegue o espectro só da estrela, mas basicamente fazendo a diferença entre os espectros, você consegue o espectro do planeta. Aqui uma outra animação, então. A luz que sai da estrela, ela pode ser absorvida pelo planeta ou ela passa por sua atmosfera, ela é refletida. Veja que cada composto, cada molécula, você tem aqui passando a molécula de água, de metano, elas vão ter características de absorção ou transmissão. É isso que vai dar, e como uma impressão digital. E é justamente isso que vai te dar a composição química da atmosfera de um planeta. Cada tipo de molécula terá ali o seu espectro diferente. Inclusive, você pode saber as várias camadas da atmosfera, quantas são, qual o tamanho dessa camada, sua densidade, também por o estudo da espectroscopia. A luz, ao passar pelas diversas camadas, também terá espectros diferentes. Aqui tem um exemplo do óxido de titânio, água num espectro de absorção e transmissão. Aqui o potássio e o sódio. E aqui a transmitância é modelada de 3 tipos de modelo de exoplanetas na região do infravermelho. Então, essa característica, como uma impressão digital, é que vai te dar a composição química da atmosfera de exoplanetas. Os principais espectrômetros, os aparelhos mais avançados nessa área, você tem, por exemplo, o IPVAC. O IPVAC ele fica no observatório do Havaí, então ele vai detectar de forma muito precisa composição química, vai até mesmo fluxo, a velocidade dos ventos na atmosfera desses exoplanetas. Como ele funciona? Porque ele tem tamanha precisão. Veja que se aqui tem toda a parte técnica, dê uma parada no vídeo depois e leia, mas basicamente o IPVAC ele funciona da seguinte maneira. A luz do telescópio, na frequência do infravermelho, vai até o aparelho, onde ela é mixada, onde ela é misturada com o laser. E dessa forma, na mixagem das duas, se produz um espectro de diferença que tem a mesma informação original, então não se perde informação, mas ela fica agora na radiofrequência. Ao fazer essa mistura da luz do infravermelho com o laser, ela passa para a radiofrequência, e dessa forma é possível captar detalhes com muita precisão que antes não eram detectados apenas no infravermelho. Aqui você tem uma foto do IPVAC, adaptado então ao telescópio de infravermelho. Aqui a foto do observatório e uma imagem que o telescópio fez, uma imagem térmica de Júpiter. Aqui um outro, no mesmo observatório, o observatório do Havaí, você tem o ISHEL também, um espectrômetro muito avançado. Aqui um estudo que ele fez da mancha vermelha de Júpiter, então a quantidade de amônia na mancha. Vimos então alguns métodos de detecção de exoplanetas. Coloquei apenas 3 métodos de imagem direta, detecção direta com o coronógrafo, através de lentes gravitacionais e do trânsito
um dos principais métodos, porque através do trânsito também você consegue um estudo de espectroscopia desses exoplanetas. Através dessa espectroscopia que você tem, inclusive, a composição química da atmosfera, os ventos que ocorrem ali. Então, você já sabe como é feita a descoberta e o estudo de exoplanetas. Vamos ver, então, os estranhos novos mundos. Por exemplo, VASP 76b é um planeta que há a chuva de ferro fundido. Ele está a 640 anos-luz da Terra e sua temperatura é tão alta, chega a 2.400 graus Celsius, e apenas um lado é voltado sempre para a sua estrela, como acontece com a nossa Lua, que tem sempre a mesma face voltada para nós. Então isso acontece muito, depende de uma série de fatores, mas acontece o tempo todo no universo. Não é só a nossa Lua que tem a mesma face voltada para nós. Então, na face voltada para a sua estrela, a temperatura desse planeta é muito alta, tão alta que chega a a vaporizar o ferro. E essa nuvem de ferro, nas proximidades ali do lado escuro, quando ela passa para o lado escuro e frio do planeta, ela se condensa e chove literalmente ferro fundido. Então, é uma característica bastante interessante desse planeta. Um outro planeta, aqui sobre como foi descoberto esse planeta, toda a característica técnica, depois dê uma olhada. E o Expresso, ele é um espectrógrafo muito avançado e preciso. Está aqui a foto dele, uma das primeiras imagens, um dos primeiros espectros que ele fez, logo que começou, que entrou em atividade. Veja a precisão do espectro. Um outro tipo de planeta, onde há chuva de vidro derretido, é o HD 1897333b. Então, o que acontece ali? Ele está a 64,5 anos-luz de distância, na constelação de Vulpecula. Vulpecula é a raposa. Então, o planeta foi descoberto, orbitando essa estrela, em 2005. A característica dele é ser um Júpiter quente. Falei disso no começo do vídeo. O Júpiter quente é um gigante gasoso que está muito próximo de sua estrela. Então, o que acontece nesse exoplaneta é que ele tem partículas de silicato em sua atmosfera. Porque a temperatura é muito alta, com a presença de silicato na atmosfera, forma-se o vidro que derrete. Então, é um planeta em que há chuva de vidro derretido. Aqui o sistema Kepler 51, os famosos planetas de algodão doce. A densidade desses planetas é muito pequena, acho que é a mais baixa já encontrada. Então, o planeta de algodão doce quer dizer simplesmente que ele tem a mesma densidade do algodão doce. Então, ali você tem as atmosferas de hidrogênio e hélio, desses são 3 planetas no sistema Kepler 51. Aqui as características, ele tem muito menos do que a massa de Júpiter para quase um tamanho igual. Aqui o D você tem uma massa também bem menor que a de Júpiter e um raio quase igual, é quase do tamanho de Júpiter. Então são planetas que são gigantes gasosos com um tamanho próximo ao de Júpiter e massa bem menor, ou seja, uma densidade muito pequena, lembrando que densidade é massa sobre volume. Então a densidade equivale à de um algodão doce. É a característica ali dos planetas do sistema Kepler 51. O Kepler 13AB é um sistema planetário. O Kepler 13 ele tem 2 estrelas maiores, uma anã laranja e um planeta, o sistema. Então veja que não está em escala. Isso aqui seria aproximadamente uma perspectiva. Não está em escala de tamanho essa imagem, essa criação. Então aqui você tem a estrela 13A, aqui o planeta Kepler 13AB, aqui a estrela anã laranja e aqui a Kepler 13C. Não é que neva filtro solar, neva óxido de titânio. O óxido de titânio é o componente do filtro solar, aliás, o principal componente de qualquer filtro solar. Junto com óxido de zinco, óxido de titânio, eles são importantíssimos para bloquear raios ultravioletas. E sobre exoplanetas falarei inclusive da pesquisa sobre vida
em exoplanetas. Agradeço muito, um grande abraço e até a próxima.